Boa noite, boa noite. Eu sou Alan Mayat e agora eu vou estar falando sobre a questão da praga ou peste, pandemia, vários nomes, que nós podemos pensar historicamente na questão das doenças que atingiram a raça humana. E é claro que neste momento todo mundo está pensando neste assunto. E desde que eu tenho ouvido muitas ideias diferentes e controvérsia sobre a questão que estamos passando neste momento, aí resolvi que seria interessante falar sobre isso à luz de algumas experiências do passado. Nós não somos a primeira geração de crentes em Jesus que passaram por um evento assim, e nós podemos aprender bastante da sabedoria daqueles de nossos antepassados cristãos que já passaram por coisas deste tipo. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Caso que tem pessoas que não me conhecem, eu acho que deve ser bastante. Agora, eu sou professor de teologia atualmente na Faculdades Batistas de Paraná, no FABAPAR, no programa de mestrado, e durante vários anos também eu era professor de teologia do Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e também na Faculdade Batista de São Paulo. Eu sou autor, junto com meu amigo Franklin Ferreira, deste livro Teologia Sistemática, que saiu alguns anos atrás, e é um livro de peso, ou seja, é um livro que realmente pesa bastante. Pelo conteúdo, mais pelo número de páginas. Mas vocês podem encontrar isto nas lojas ou no site da Vida Nova. E vale a pena, pelo menos as pessoas me dizem, para ter como uma referência. Agora, eu vou falar sobre questões que nós não tratamos no livro, mas de um certo sentido é um assunto muito prático e também uma questão que ajuda no campo de apologética, ou seja, a defesa da fé. Quero começar lendo um Salmo 8, a partir de versículo 3, porque eu creio que isto também é relevante e pertinente ao nosso discurso hoje. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veradas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E eu vou afirmar que, além de todas as outras coisas neste mundo vivos que o Deus tem colocado sob nosso domínio, creio que também isso deve incluir o vírus de Covid-19. Mas apesar do grande problema que nós estamos passando agora, e na verdade é uma coisa não apenas inédita, mas uma coisa que
que parou nosso mundo, que tem gente morrendo no mundo todo, e além disso, as economias do mundo são paradas. E o sofrimento é muito, muito mais além do que simplesmente a questão de ficar doente e de encontrar morte, mas também é uma questão da sobrevivência das nossas sociedades e de muitas pessoas que de repente se encontram sem trabalho. Mas não para minimizar a seriedade do que nós estamos, daquilo que nós estamos passando agora, mas eu gostaria de nos lembrar de umas pragas na passada. Na verdade, nós somos acostumados a uma vida de saúde e conforto que é completamente desconhecida antes da época moderna. Antes da medicina moderna, agora nós temos uma expectativa de vida muito mais prolongada do que nossos antepassados. E também, nós não enfrentamos mais, nós não temos que confrontar a nossa mortalidade na forma de doenças que eram bem comuns no passado. Vamos lembrar, por exemplo, a peste negra do século XIV. Entre os anos de 1347 e 1351, peste negra alcançou a Europa e arrasou, resultando, e vamos prestar atenção, com uma população bem menor do que nós temos hoje, morreram 75 até 200 milhões de pessoas. Ou seja, a peste negra matou entre 30% e 60% da população da Europa, reduzindo a população mundial por pelo menos 100 milhões de pessoas. Agora, a taxa de mortalidade de Covid-19, entre os casos piores, pode chegar até 5%. E, na verdade, é bem menor com cuidado e com atendimento médico. A taxa de mortalidade da peste negra era maior que 80% da população, porque não existia antibióticos. Hoje em dia, essa doença ainda existe, mas com uma taxa de mortalidade de 11%, com tratamento com nossos antibióticos que nós temos hoje. E além disso, com nosso conhecimento das causas, as origens, é muito mais fácil de evitar. Então é uma doença que quase não se encontra mais. Na igreja primitiva, eu quero falar de mais duas pestes, duas pragas, que ficaram famosas pelos resultados e a taxa de mortalidade e, podemos dizer, caos que provocaram nos séculos iniciais da igreja cristã. No ano de 600, desculpe, no ano de 165 até 180 depois de Cristo, nós temos o que é chamado a peste antonina, nome que vem do imperador e pessoas, né? Eles normalmente
colocaram o nome de alguém famoso na época para lembrar a peste. Eu não gostaria de ter uma peste com meu nome. Acho que isso seria uma maneira infeliz de ser lembrado na história. Mas bem, essa peste, com sintomas de febre, erupções cutâneas, diarreia, matava, eles dizem, mais de 2.000 pessoas por dia na auge da praga na cidade de Roma. Uma taxa de mortalidade de 25%. É estimado hoje que morreram mais de 5 milhões de pessoas. Inclusive, como nós vamos ver que acontecia nos tempos antigos, cidades inteiras esvaziadas, perdendo totalmente a população. Dizem que tinha caravanas de carrinhos com corpos mortos. E como eu disse, aldeias e cidades inteiras abandonadas. A segunda praga, que é chamado o peste de Cipriano, ou Cipriano. Cipriano era um bispo da igreja primitiva. E durante os anos 250 para 266, a Europa ficou abalado por esta praga. Hoje em dia, os estudiosos acreditam que provavelmente foi varíola, não sei como pronunciar isto, varíola ou sarampo, uma das duas doenças até hoje que são bem sérias, mas quando chegaram na Europa naquela época, a maioria dos estudiosos acreditam que era a primeira vez que o povo da Europa encontraram isto, e por isto não existia nenhuma imunidade, nenhuma resistência, e as pessoas então morreram em números assustadores. Uma grande redução da população, e foi um tempo que já tinha várias guerras acontecendo naquela época, e por isso muitos soldados viajando em várias partes da Europa e carregando, então espalhando a doença por todas as partes do imperador romano, o Império Romano. Agora, o que é interessante sobre essas pragas são as reações. E nós temos duas. Uma reação pagã e uma reação cristã. Uma resposta dos descrentes e as respostas dos crentes em Cristo Jesus. Entre os não crentes, aqueles que ainda não aceitaram a fé cristã, a reação principal era pânico. Uma grande tentativa de fugir da doença. Pessoas abandonaram as cidades, abandonaram as famílias, os parentes. Ou seja, se tivesse alguém já doente na casa, eles não cuidariam dessas pessoas, eles simplesmente fugiriam, saíram, iram embora mais rápido que possível para fugir da possibilidade de também contratar a doença e morrer. Dionísio, que era bispo de Alexandria, ele relata que os não crentes
logo no início de um sinal da doença, se afastaram dos doentes, fugiram correndo das pessoas mais queridas, jogando elas nas ruas, mesmo antes que elas morreram, deixaram as pessoas mortas, os corpos sem funeral, sem ser enterrados, nos campos abertos, desesperados para evitar qualquer possibilidade de espalhar ou contrair a doença. Mas apesar de tudo isso, não conseguiram. Foi muito difícil escapar das consequências, uma vez exposta a alguém que estava com o vírus. Observando a taxa de mortalidade muito alta, as pessoas começaram a desacreditar nos seus deuses, os deuses romanos. Entenderam que, apesar de todas as orações, as suplicações aos seus vários deuses, que as orações não eram atendidas, que ninguém respondeu. E que também a religião dos pagãos não explicou o porquê atrás do grande desastre que estava acontecendo. Não explicou e não fez nada para ajudar. Então essas religiões eram desacreditadas entre muitas das pessoas. Pessoas doentes, então, estavam deixadas desamparadas, com ninguém para cuidar das suas necessidades mais básicas. Imagine pessoas nas suas casas, no leito, abandonadas lá, sem ninguém nem para trazer uma gota de água. Ninguém para limpar os feridos. Ninguém para dar conforto, para trazer alimentação. Pôncio de Cartago, um autor que escreveu a biografia de Cipriano, ele também relatou o seguinte: foi uma peste terrível e destruição excessiva de uma doença odiosa que invadiu em sucessão cada casa da população agitada, levando dia após dia com um ataque abrupto a inúmeras pessoas, cada uma de sua própria casa. Todos estavam estremecendo, fugindo, esquiveando-se do contágio, impiedosamente expondo seus próprios amigos, como se com a exclusão da pessoa que era certo que morreria da peste, também pudesse excluir a morte em si. Lá estava sobre a cidade toda, não mais corpos, mas as carcaças de muitos. E pela contemplação de muito, que na vez deles seria deles, demandaram a piedade dos viajantes para si mesmos. Ninguém considerou nada além de seus próprios ganhos. Ninguém tremia na recordação de um evento similar. Ninguém fez para o outro o que desejou experimentar. Ou seja, o comportamento das pessoas sem Cristo era assim: confusão, caos. Pensar somente em si mesmo, abandonar os queridos, os parentes, a esposa, crianças, para morrer. O Cipriano diz que os sintomas da doença eram olhos vermelhos e garganta inflamada, gangrena dos pés, diarreia e vômito contínuos, aos quais se seguia perda da audição e cegueira. Outros dizerem que os enfermos ainda sentiam febre forte,
e sede insaciável. Agora, os estudiosos acreditam que na taxa de 1/3 da população morreu. Vamos dizer 33% das pessoas. Uma coisa interessante também é que os médicos hoje determinaram que mesmo sem medicina ou remédios, mesmo sem antibióticos, vacinas, um cuidado básico, dando alimento e água, limpando as pessoas enquanto doentes, que mesmo este cuidado básico consegue reduzir a taxa de mortalidade entre os doentes até 60% ou quase 70%. Isso é uma coisa que precisamos pensar e meditar. As pessoas eram abandonadas sem cuidado nenhum pelos parentes pagãos. Mas que foi a resposta da igreja? Cipriano escreveu, eu acho que foi um sermão no início, mas foi escrito e passado entre os cristãos de vários lugares na época. Conselho sobre como é que o cristão deve se comportar ao enfrentar a praga, um desastre deste tamanho. Ele colocou vários pontos que eu acho muito interessante para nós hoje. Primeiro, a exortação dele aos cristãos era de não ter medo da morte. Ecoando as palavras de Paulo, morrer significa estar com Cristo. E que a gente não deve amar este mundo, porque este mundo é cheio de aflições, castigos e lágrimas. Mas a nossa alegria verdadeira é de estar com Cristo. Também ele diz que não devemos ficar perturbados pelo fato de que nós também somos atingidos pela doença. Inclusive que não há uma diferença entre o número de cristãos e o número de não cristãos ficando doente. Ele disse que nosso motivo de crer em Cristo não é para evitar doença, tribulação, dificuldade. E sabemos que até hoje tem alguns pregadores falsos, profetas falsos que estão pregando que Deus deseja que nós nunca passamos por doença e nunca passamos por dificuldades assim. Mas Cipriano era muito sábio e bíblico e sabia que nós, enquanto estamos neste mundo, temos que passar também por essas dificuldades igual ao descrente. E isto não é nada contra o nosso Deus. Isso não é uma prova contra Deus. O cristão, ele diz, deve sofrer até mais do que os outros, porque nós temos que lutar contra os ataques do diabo. O diabo, ele não mexe com aqueles que já pertencem a ele. Mas o diabo, ele vem para nos atacar. Então ele aconselhou o seu povo que eles parassem de resmungar, porque a adversidade
existe não para nos destruir, mas para nos fortalecer. E através do sofrimento nós ficamos mais firmes e mais fortes na fé. E se a gente morrer, então tudo bem, isso é nossa saída para o paraíso, para a salvação final. Além disso, Cipriano diz que o peste é o motivo do arrependimento dos injustos. Os pecadores devem ver esta ameaça da morte, reconhecer que eles são seres finitos e que eles vão um dia morrer e que a morte pode ser muito perto e depois disso o julgamento. E isto deve motivar o arrependimento dos injustos. Isso deve fazer com que as pessoas estejam pensando em coisas além do dia a dia desta vida que nós temos aqui na Terra. Ele diz que o temor da pandemia provoca os mornos de ficarem quentes, que pode trazer os descrentes a Cristo, que os infiéis podem ser compelidos para retornar à fé. E entre nós, cristãos, ele diz que a praga revela a fé de cada um. Examina a mente da raça humana. Por exemplo, isto vai revelar quem é que vai fugir e quem é que vai ficar e para atender os doentes. Vai revelar até qual ponto as pessoas realmente amam seus parentes. Vão abandonar os queridos ou vão ficar para cuidar? Vai revelar os mestres que têm misericórdia nos seus servos. E naquela época até os médicos abandonaram os pacientes ao invés de ficar e morrer. Mas a praga revela entre os médicos quem é que realmente tem compaixão para os doentes. Também revela o coração dos ricos. Os ricos estão abandonando os pobres, guardando seus pertences e seus bens para si mesmo, para suas famílias, ou estão empregando seus recursos para ajudar os abandonados e os pobres. Ele nos lembra que o justo dá amparo aos pobres, não guardando os seus recursos, mas ajudando os necessitados. Por outro lado, nós temos a resposta dos crentes. E naquela época, foi uma resposta, uma diferença tão grande que o imperador Justino, o apóstolo, que o Justino era um imperador que depois que Constantino declarou a fé cristã como a fé oficial, Justino ele quis voltar e levar junto com ele todo o povo às religiões pagãs. Este imperador, ele reclamava. Ele ficou muito perturbado porque ele diz que os galileanos, que ele chamou com desdém os cristãos, estavam ganhando muitos convertidos porque os pagãos fugiram e os cristãos ajudaram os doentes. Então nós temos vários relatórios escritos por cristãos sobre como os cristãos ficaram colocando em risco suas vidas e muitos até morrendo cuidando dos doentes. Mas a gente sabe que isto é a verdade porque mesmo o não crente Justino, que não tinha nenhum motivo para escrever uma coisa ou falar uma coisa boa sobre os cristãos, mesmo ele notou como os cristãos estavam se colocando em risco e perigo de vida, perigo de perder a vida
ajudando os doentes. Os cristãos, primeiro, ajudaram seus irmãos e irmãs em Cristo, dando cuidado básico aos doentes, alimentação, água, limpando, fazendo coisas básicas para cuidar, dar conforto e ajudar as pessoas que eram sem capacidade de se cuidar. Agora, o resultado não era apenas isto, mas cuidaram das suas famílias e, ao ver tantas pessoas abandonadas nas casas, nas ruas, os cristãos começaram a cuidar dos não crentes também. Enquanto as famílias abandonaram essas pessoas, o corpo de Cristo, a igreja, ficou lá cuidando as pessoas. Além disso, também cuidaram até os corpos dos mortos, tirando corpos das ruas, cuidando, providenciando um enterramento adequado. E além disto, doaram seus recursos para cuidar os que sobreviveram. Não apenas as pessoas doentes, mas outros pobres que, por causa do colapso total da economia, não tinham recurso nem para comprar um pedacinho de pão. Os cristãos estavam lá ajudando, dando-lhes alimentação e abrigo, o que eles precisavam para sobreviver. E foi observado que muitos cristãos morreram, pegaram a doença ao cuidar dos outros e deram suas vidas para salvar as vidas dos outros. Isso, então, se tornou um evento, um acontecimento essencial para a evangelização do mundo romano. E são vários estudiosos hoje que reconhecem que se não tivesse essas pragas, é bem possível que a igreja cristã não teria crescido tanto e a Europa não teria sido evangelizada. E são alguns princípios básicos que explicam isto. Primeiro, nós sabemos hoje que o meio principal para a conversão das pessoas é através de amizade. As conexões pessoais com pessoas. Podemos até dizer redes sociais. Sem esta mídia social que nós temos hoje, mas sempre no passado as pessoas existiam no meio de teias ou redes sociais, relacionamentos com várias pessoas. Agora, depois da praga, o não cristão enfrentava uma situação bem diferente do que antes. Suponhamos que 30% das pessoas doentes morreram sem cuidado. Mas, com cuidado, este número poderia ser cortado por 60%. Então, mexendo com os números, dá para entender que entre os não crentes que não receberam atendimento básico, 30% morreram
Mas entre as pessoas que receberam cuidado básico, somente 10% morreram. Então são duas coisas que podemos observar nisto. Primeiro, entre os cristãos que se cuidavam umas das outras, a taxa de mortalidade foi 20% menor, ou seja, o número bruto de pessoas que morria foi 20% menor do que entre os não cristãos. Isto é uma coisa notável. As pessoas teriam visto isto e, sem dúvida, teria sido uma coisa espetacular. Também, os pagãos cuidados pelos cristãos teriam tido uma taxa de mortalidade bem menor. Observando isto, que muitos mais pessoas não crentes morreram, o descrente ele não pode tirar outra conclusão. Isso deve ter sido um milagre. E que as orações dos cristãos estavam sendo atendidas. Também, o número bruto de cristãos, de crentes, depois da praga, foi bem maior em relação ao número dos pagãos do que antes. O resultado disto é que os não cristãos tinham bem mais pessoas nas suas redes sociais, pessoas cristãs, depois da praga do que antes da praga. Depois da praga, o não crente era muito mais provável que ele tivesse amigos e membros da família que eram cristãos. Então a influência cristã na sua vida teria sido bem maior. O que está atrás de tudo isto é o seguinte: há uma diferença grande entre a doutrina cristã e os ensinamentos das religiões pagãs naquela época. Nas religiões pagãs, não existia nada igual à ideia de um Deus que ama seu povo e nem a ideia de que uma pessoa deve amar a Deus. As pessoas abordaram os deuses pagãos para ganhar alguma coisa, mas a noção de um relacionamento era completamente alheia, uma coisa que não existia. Agora, na Bíblia, nós temos uma ética completamente diferente. Em Mateus 25, Jesus diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E assim. E o rei respondendo disse: sempre que o fizeste a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeste também. Ou seja, amar a Deus significa amar as pessoas destituídas de amparo, as pessoas sem espero. E os cristãos da época, então, fizeram isto. Fizeram tudo para amar o seu próximo. Resultado, eles conseguiram minimizar bastante o efeito da pandemia e, além disso,
eles ganharam Europa para Cristo. Eu quero observar então umas aplicações. Vamos refletir um pouquinho sobre o que é que isso significa para nós hoje. Igual dos nossos antepassados cristãos, nós devemos também amar nossos próximos e fazer tudo para ajudar nesta guerra contra o Covid-19. Como é que nós podemos fazer isto? Amar seu próximo significa, primeiro, eu acredito, dar apoio aos médicos e enfermeiros que estão na linha da frente lutando contra isto. As pessoas indo nos hospitais todos os dias colocando em risco suas vidas para atender os doentes. Orando por eles, os médicos e enfermeiros. Encorajando, e se tivermos pessoas na família, também dando-lhes todo o apoio possível. Além disto, uma coisa muito importante, devemos deixar ao lado todo discurso político sobre Covid-19. A controvérsia sobre quais medicamentos que o governo está aprovando, discurso entre a Organização Mundial de Saúde, essas coisas. Bom, isso não tem nada a ver com o que nós precisamos estar fazendo agora. Mas uma maneira de amar seu próximo é de respeitar as medidas indicadas para evitar o espalhamento do vírus. Use a máscara enquanto estiver fora da casa. Mantenha isolamento social. Evite aglomerações de pessoas nas ruas. Eu tenho visto na televisão as pessoas no Brasil, outros lugares também, ignorando as medidas indicadas e por isso o vírus ainda está se espalhando, atingindo muitas pessoas. Eu tenho ouvido um discurso aqui nos Estados Unidos de pessoas dizendo que usar máscara, isso é um prejuízo à minha liberdade. O governo não pode me mandar para usar máscara. Mas, gente, isso não tem nada a ver. Não é uma questão do governo mandar ou não mandar, é uma questão de amar seu próximo. E desde que você pode estar carregando este vírus sem sintomas, sem experimentar nenhum efeito, mas espalhando isto para outras pessoas vulneráveis, você ama seu próximo usando a máscara, evitando aglomerações sociais de pessoas na rua. Além disto, reconhecendo que tem muita gente agora sem salário, sem plano de saúde. Eu ouvi uma coisa que realmente muito triste, que pessoas, por exemplo, que tem alguém que trabalha, um empregado, ou alguém que tem empregada na casa, por exemplo, para evitar contratar o vírus de uma pessoa que vem de fora para manter isolamento social, demitindo a empregada. Tudo bem, isso pode ser até uma necessidade afastar a pessoa da casa durante a pandemia. Mas deixar de pagar o salário dela, acredito que se você ainda tem os recursos, é um pecado. Nós não podemos deixar as pessoas sem recurso para sobreviver.
E nós que ainda temos salário, devemos estar apoiando as instituições e dando apoio aos grupos sociais, à ação social, seja na igreja ou qualquer outro lugar, que está dando comida, que está dando as necessidades básicas às pessoas que são temporariamente sem emprego. Não devemos ficar com medo de dar para outras pessoas, acumulando e guardando nossas coisas. É Deus que nos deu tudo que nós temos. E nós podemos ser o canal, o instrumento de Deus para ajudar as outras. Voltando ao Salmo 8, diz: e tu o fizeste dominar, falando do homem, sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Eu creio que Deus também colocou debaixo dos nossos pés este vírus. E nosso domínio sobre a terra inclui a obra dos cientistas e os médicos em desenvolver curas, vacinas e tratamentos, e que, com a ajuda de Deus, nós vamos vencer. Mas vamos refletir e contemplar a obra da igreja primitiva, que pode nos ajudar nesses dias. Agora, se tiver algumas perguntas ou comentário, temos talvez uns 5 minutos. Vejo aqui quais seriam coisas que podemos fazer para ajudar. Ok. Acho que eu já respondi essa pergunta. Sim, nós devemos respeitar isolamento e quarentena. Eu acho que isso é uma maneira de, como eu disse, amar nosso próximo. Ok, tem mais alguma pergunta? O Vanderlei 2020, eu não entendi direito a sua pergunta. Você pode esclarecer um pouquinho? O que eu vou dizer é que eu aqui no Brasil a sua fala é tida como ser de esquerda. Não. Falando de mim mesmo, eu sou muito, muito longe da esquerda. Na verdade, a nossa resposta cristã não tem nada a ver com direita ou nem esquerda ou política. A postura do governo, na verdade, isto não é uma questão que devemos deixar determinar nosso comportamento, mas nós devemos seguir a ética de Cristo. Agora, eu vou mencionar algumas fontes. A minha atenção foi chamada no início a este assunto uns 20 anos atrás por um sociólogo, o Rodney Stark, que lançou um livro sobre o crescimento da fé cristã. E Dr. Stark publicou este livro e foi lançado pela editora Paulinas no Brasil.
o crescimento da igreja primitiva, se eu não me engano, o título Rodney Stark, S-T-A-R-K. E ele trata sobre este assunto, sobre a questão das pragas no mundo antigo, e também ele tem nota de rodapé, bibliografia com muitas outras referências, e seria fontes interessantes para começar seu estudo para exatamente Rodney Stark, para conhecer mais sobre a questão. Eu sei que há um discurso no campo de político que tem sido realmente um discurso feio. Até aqui nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo na esquerda é contra hidrocloroquina porque o Trump apoia. E tem muito também que são a favor porque o Trump apoia. Essas atitudes são altamente irracionais. Pelo que eu entendo, a ciência sobre este remédio ainda está aberto, quer dizer, ninguém sabe de verdade se tem eficácia ou não, que a pesquisa ainda precisa ser feita. Mas brigar sobre política, a politização de tudo, realmente, em nossa época, é uma questão muito triste, porque a igreja de Cristo é melhor que isto. Sim, nós devemos apoiar princípios na política consistentes com nossa fé. E também não tem nada errado com o cristão de ser envolvido na política. Porém, deixar a política ser nossa guia, que determina nosso pensamento em tudo, isto é loucura, isto realmente não faz sentido. É a Bíblia que deve guiar nosso pensamento. E enfrentando a questão, uma das razões que eu gosto de estudar isso a partir da história da igreja é exatamente porque para eles não era uma questão de política. E nós podemos ter uma visão boa de como responder. Então, a igreja deve voltar à congregação mesmo neste momento. Olha, eu creio que isso depende muito no lugar. Talvez em lugares onde o vírus está diminuindo e a taxa de mortalidade está caindo, seria possível as pessoas mais jovens e que têm saúde boa podem pensar em se reunir de novo. Em lugares onde ainda tem muito problema, eu acho que o Brasil ainda não atingiu, eu não sei se chegou até hoje ainda ou ainda está crescendo, mas eu creio que realmente seria melhor evitar reuniões de várias pessoas. Jejum, uma boa ideia. Bom, essa divisão entre os cristãos sobre como nós devemos responder, realmente isso significa que o diabo está ganhando uma vitória. Pelo amor de Deus, nós precisamos parar com isto. Pensar na questão. No meio desta pandemia, qual seria o caminho para eu, como cristão indivíduo, e para a igreja, como corpo de Cristo, de amar nosso próximo?
Eu não sei como será a igreja no período depois do Covid-19. Eu tomara que seja melhor, que isto deve ser uma chamada para acordar, porque a próxima vez é muito bem possível que nós podemos encontrar uma pandemia mundial de um vírus como Ebola, que mata 30, 40 ou 50% das pessoas. E que esse Covid-19 seria nada mais que uma brincadeira ao lado daquilo que poderia ainda acontecer. Então, hoje, agora, esta pandemia deve ser um momento para a gente reavaliar e pensar em como é que nós vamos reagir quando chegar a coisa que é um desastre de verdade, igual daquela praga negra que destruiu a Europa no século XIV.